Olá, como estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Elber e este é o primeiro vídeo que eu estou gravando para os alunos do segundo e também terceiro ano. E por que gravo o mesmo vídeo para os 2 anos? É porque o tema teórico de vocês, o próximo tema é propagação de calor. É o mesmo. Então vou aproveitar e fazer um único vídeo, tá bom? Com respeito ao tema anterior, eu já chequei os trabalhos, a maior parte de vocês já entregaram, está bem. Eu estou contente com o aproveitamento e faltam alguns alunos entregarem um trabalho. Então, esses alunos ponham as pilhas, trabalhem bem, entreguem o trabalho até amanhã, porque agora vai começar a entrar novos conteúdos teóricos e vai começar a acumular matéria, né? Certo? Este vídeo vai vir acompanhado de uma tarefa que eu vou estar passando para vocês, junto com a divulgação do vídeo, ou um pouquinho depois. E é isso, beleza, gente? Bom, podemos começar então? Propagação de calor é um novo tema. Vamos começar por onde nós já conhecemos, né? Calor, é o que nós estamos estudando. É transmissão de energia, certo? No caso dessa energia, em particular, chamamos de energia térmica. Então veja que essa frase está composta de 3 elementos: calor, transmissão e energia térmica. O que nós estudamos até agora é a primeira, calor. Vimos o quê? Que tem um corpo, suponha um corpo A, um corpo B. O corpo A tem uma temperatura T1 que é diferente, e vamos supor, maior que a temperatura do corpo B. Daí então o que nós fazíamos? Punha os dois corpos em contato e o corpo A, como tinha uma temperatura maior, ele perde energia para o corpo B, ou seja, há uma transferência de energia térmica, ou seja, existe calor. Então o corpo A perde energia, a temperatura dele diminuía, o corpo B ganha energia, a temperatura dele aumenta. E o que nós estávamos até agora preocupados em saber quanta energia era transferida de um corpo a outro. Então as equações de calorimetria, não? A quantidade de energia transferida era dada em função da variação de temperatura. Isso é o que nós estávamos estudando em poucas palavras até agora. A propagação de calor, ela está interessada em outra coisa. Ela está interessada nessa palavra aqui, ó, transmissão. Ela não quer mais saber quanta energia é transferida. Ela quer saber como, vamos supor, o calor é transmitido. Gente, mudou a pergunta, percebem? Mudou a pergunta, não é mais quanto, agora é como. Ou seja, a propagação de calor é um segmento teórico preocupado com a flecha, que a gente desenhava sempre. Ou seja, como é que o corpo A transmite energia para o corpo B? Como é que é feita essa transmissão? Certo? Isso é o tema da propagação de calor. Para poder entender bem como que esse processo ocorre, nós temos que ter uma atenção especial ao terceiro termo, que é a energia térmica. O que é essa energia térmica? Ela vai aparecer mais adiante com o nome de energia interna. Eu não estou usando ainda a palavra, mas é a mesma coisa. É a energia, vamos colocar aqui, energia armazenada por um corpo ou pela matéria. Ou seja, toda a matéria armazena energia com ela. E como é que a matéria faz isso? Ela armazena energia a partir das partículas que compõem o corpo. Sabemos que a matéria é feita de átomos. Esses átomos se organizam em moléculas. Sabemos também que os átomos, eles não estão parados, eles vibram. No caso, o estado sólido, suponha que eu tenho aqui 4 átomos ligados um ao outro, numa molécula. Esses átomos, eles vibram em torno de pontos de equilíbrio. Eles estão presos, mas eles têm essa forma de vibração. Quanto maior a energia térmica que um corpo possui, mais os átomos vibram. Ou seja, a vibração, vamos escrever aqui embaixo, vibração é uma forma que a matéria no estado
sólido, líquido e gasoso também, vamos pôr de maneira geral, é uma forma que a matéria tende a armazenar energia. Se eu ponho o corpo dentro de um refrigerador, a temperatura dele diminui, ou seja, ele perde energia. O que acontece? De onde é que ele está tirando a energia que ele perde? Da vibração dos átomos. Porque os átomos começam a vibrar menos, certo? Acontece que no estado líquido e gasoso, a matéria tem outras formas de armazenar energia. Suponha que eu tenha um gás oxigênio. É composto de 2 átomos de oxigênio, certo? O2, não é assim? Eles ficam ligados um ao outro com essa representação que eu fiz aqui, como halteres. O que acontece aqui é que os átomos eles vibram também dentro da molécula de oxigênio, mas eles também podem girar, ou seja, faz assim, não? Ou girar assim. Eles têm essa energia também de rotação, ou seja, a rotação é uma forma também que a matéria, no caso específico do estado líquido e gasoso, tem para armazenar energia. E uma terceira maneira ainda é que nos estados líquido e gasoso, as partículas, as moléculas, elas podem se mover de um lado para o outro. E esse movimento possui velocidade. Ou seja, as moléculas podem se transladar. Por isso que podemos atravessar a mão na água ou no ar, porque as moléculas não estão presas umas às outras. Então tem uma terceira forma que os líquidos e gases têm de armazenar energia, que é a translação. Isso aqui, gente, vibração, rotação e translação, são as formas que a matéria tem de armazenar energia térmica, certo? Então, se um gás é aquecido, o que acontece? As moléculas vão vibrar mais, elas vão girar mais rápido, porque ganhou energia pela rotação, mas também vão se mover com maiores velocidades, que é a translação. Quanto maior a temperatura de um gás, mais rápido as moléculas se movem. Isso é importante, tá certo? A propagação de calor, ou seja, a forma com que o calor é transmitido, está dependendo dessas 3 maneiras que a matéria tem de armazenar energia. Então, tomemos aqui a propagação de calor, depende do estado físico da matéria também. Tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, matéria está no estado sólido, pode estar no estado líquido, pode estar no estado gasoso, eu tenho formas de transmissão de energia distintas. Para o estado sólido, a propagação de calor chama-se condução térmica. Vou escrever aqui, condução. Para o estado líquido e gasoso, dado que os dois podem armazenar energia por rotação e também translação, principalmente esse terceiro aqui, a transmissão de calor ocorre a partir de um processo que chamamos de convecção. E existe uma terceira forma, que é louquíssima, que ela ocorre independente da existência de matéria. Ou seja, no vácuo, vamos pôr aqui, no vácuo, certo? Que é a chamada irradiação térmica. Que, em poucas palavras, ela ocorre a partir das ondas eletromagnéticas. Lembrando, a definição de onda, a onda ela não transmite matéria, ela transmite energia, não? É a energia atravessando a matéria. Então a irradiação térmica está associada a essa transmissão de energia pelo espaço, que é a onda chamada eletromagnética, que não depende da existência de matéria. Então o que nós vamos ver a continuação é isso. Como que a condução, convecção e irradiação térmica ocorre, certo? Para compreender o que é propagação de calor. Tudo bem, gente? É isso, então. Bom, gente, agora vamos ver as 3 formas de transmissão de calor por separado. Como eu já acabei de dizer, condução, convecção e irradiação térmica. Vamos começar pela condução térmica. Como já foi dito, ela é característica dos materiais que estão no estado sólido. Então, lembrando, no estado sólido, os átomos
Eles estão presos nas moléculas, eles podem somente armazenar energia a partir da vibração. Quer dizer, no estado sólido não há rotação nem translação, certo? Para visualizar a condução térmica, vamos tomar uma barra de um material qualquer e na extremidade, numa das extremidades da barra, eu vou colocar uma fonte térmica, uma vela, por exemplo. Bom, se do início a barra estava em equilíbrio térmico, as temperaturas nas duas extremidades são iguais. Mas no momento que eu pus uma fonte térmica numa das extremidades, é claro, vai haver uma transferência de energia da vela para a barra, para os átomos que compõem essa parte da barra. Essa energia térmica que passou para esses átomos, ela vai ter que ser armazenada a partir de vibração. Então os átomos dessa extremidade começam a vibrar mais, certo? E o que acontece? Quando aumenta a vibração, aumenta a temperatura. Então a temperatura nessa extremidade, vamos chamar de T1, já aumentou, tá certo? Essa vibração começa a ser transmitida de átomo para átomo ao longo da barra. E gradualmente a temperatura na outra extremidade também vai aumentando, mas sempre num valor menor do que o primeiro, porque a fonte térmica está desse lado. Então começa a acontecer um fluxo de calor, ou seja, um fluxo de energia sendo transmitida ao longo da barra. Vamos chamar a temperatura nessa segunda extremidade de T2, para exaltar que haverá uma diferença ainda assim de temperatura, certo? E o calor ele vai sendo transmitido ao longo da barra através da transmissão da vibração dos átomos, de um átomo para outro. Tá certo? Eles vão vibrando cada vez mais e isso vai acontecendo de maneira gradual e contínua. Tudo bem? Bom, agora é o seguinte. É claro que eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de calor que é transmitida de uma extremidade a outra por unidade de tempo. Ou seja, eu posso, interferindo nas características físicas dessa barra, fazer com que o calor chegue mais rápido nessa segunda extremidade ou de maneira mais lenta. A pergunta é fundamental porque ela vai distinguir os materiais chamados isolantes térmicos dos materiais condutores térmicos. Um isolante térmico é aquele material cujo calor tem muita dificuldade de chegar na outra extremidade. Um bom condutor térmico é aquele cujo calor passa rápido de um lado para o outro. Tá certo? Essa velocidade com que o calor é transmitido de uma extremidade à outra chamamos de fluxo. Vamos por aqui. Fluxo. Eu vou representar o fluxo com a letra grega φ. Φ maiúsculo. Se escreve ela assim. Tá certo? O fluxo de calor dependerá do quê? Vamos ver. Se a barra, suponha que eu tenha duas barras com mesmas características físicas, mesmo comprimento e mesma espessura. E ponha uma barra de prata e outra barra de madeira. É claro que a barra de prata, sendo um material metálico, vai transferir calor de uma extremidade à outra numa velocidade muito maior do que a barra de madeira. Ou seja, modificando o material com que é feita a barra, esse fluxo de calor sofre interferência diretamente, tá certo? Então, para representar o tipo de material que é feito a barra, o tipo de matéria, enfim, eu vou usar uma letra chamada K, que é chamada condutividade térmica. É uma constante inerente à matéria, ao corpo, mais bem. Ou também alguns autores falam condutibilidade térmica. É a mesma coisa, tá certo? Mas se representa nos dois casos pela letra K. Aí na apostila de vocês, vou pegar a apostila do segundo ano, uma tabelinha bonita aqui, ó. Aqui são valores, a primeira coluna são distintos materiais e na segunda a constante de condutividade térmica, precisamente. Eu não sei se dá para ler bem. Suponha que primeiro o alumínio está a 205 watts por metro Kelvin. Daqui a pouquinho eu explico a unidade de medida. E se pego, por exemplo, chumbo, é 34. Ou seja, o alumínio, se eu pego duas barras, uma de alumínio e outra de chumbo, mesmo comprimento e mesma espessura, e aplico a uma das extremidades dessas duas barras uma mesma fonte térmica,
o alumínio vai transferir mais energia por unidade de tempo, ou seja, vai transferir energia de maneira mais rápida do que o chumbo. Ou seja, o alumínio é um melhor condutor térmico do que o chumbo. Certo? Aí tem vários materiais aqui. Aí coloca cortiça, por exemplo, é 0,04. É claro, cortiça é um excelente isolante térmico, gente. Certo? Aí parece, deixa eu ver que é uma outra aqui, lã é o mesmo, é 0,04. Isopor, 0,03. Isopor, lã, são isolantes térmicos. Então a constante de condutividade térmica é baixa. Se o material é um bom condutor térmico, como vamos pegar aqui a prata, 406, eu pego o cobre, 385, são bons condutores térmicos, tá certo? Bom, de que mais depende o fluxo de calor? Se eu pego duas barras, vou fazer um desenho aqui do lado e vou apagar depois, só para explicar, tá? Suponha que tenha duas barras do mesmo material. Uma tem um comprimento L e a segunda tem um comprimento maior. Vou por L linha, tá? Aqui. Dois comprimentos diferentes. E eu coloco as duas barras em contato com uma parede que está aquecida. Então o que acontece aqui? O mesmo material, mas comprimentos diferentes. A extremidade oposta dessa primeiro caso, vai alcançar uma temperatura maior muito mais rapidamente do que nesse segundo caso. Porque o caminho que o calor tem que percorrer no segundo caso é maior. Ou seja, os átomos vão ter que estar transferindo a vibração de um átomo para outro num número muito maior de átomos, né? Porque o comprimento é maior. Ou seja, quanto maior é o comprimento da barra, menor vai ser o fluxo. Então o comprimento da barra e o fluxo serão grandezas físicas inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento, menor é o fluxo. Porque a temperatura aqui vai demorar mais para alcançar valores iguais a esse primeiro caso. Tá certo? O que mais depende? Tomemos agora duas barras de mesmo comprimento. Só que uma delas é bem mais grossa do que a outra. Tá certo? Essa área aqui, ó, é chamada área de secção transversal, que é a grossura de um cabo, por exemplo. No segundo caso, a área é bem maior do que no primeiro caso. Se de novo eu coloco essas duas extremidades em contato com a mesma fonte térmica, o que acontece? Vou ter muito mais átomos, nesse segundo caso, recebendo energia e aumentando a sua vibração. E, consequentemente, transferindo a vibração de um átomo para o outro. Ou seja, vai ter muito mais átomos transferindo energia nesse segundo caso do que no primeiro. Ou seja, o fluxo de calor nesse segundo caso vai ser maior do que o fluxo de calor no primeiro caso. E é claro, para um mesmo intervalo de tempo, essa extremidade da barra no segundo caso vai alcançar temperaturas maiores do que no primeiro caso. A área, então, de contato com a fonte térmica é uma grandeza diretamente proporcional ao fluxo. Quanto maior a área, maior é o fluxo. Vou pôr a área aqui em cima. Certo? E por último, é claro que dependendo da diferença entre as temperaturas dos dois extremos da barra, ou seja, quanto maior é a diferença de temperatura, mais os átomos vão ter urgência de transferir a vibração ao longo da barra. É como se a matéria quisesse acomodar a energia ao longo da sua constituição. Então, dado que a fonte térmica está só desse lado, a matéria vai tentar jogar energia para o outro lado. Mas a maneira dela transmitir a energia é precisamente através da transmissão por vibração, por contato entre os átomos, né? Se eu tenho uma temperatura aqui muito maior, T1 é muito maior que T2, a urgência que vai haver será maior também, ou seja, o fluxo de calor vai aumentar. Então o fluxo de calor é também diretamente proporcional à variação de temperatura. Tá certo? Essa é conhecida como equação de Fourier, que está na apostila de vocês. Então o fluxo depende da matéria, do tipo de material que está feito o corpo. A constante de condutividade térmica é inerente ao corpo, ou intrínseco a um tipo de matéria. É diretamente proporcional à área de secção transversal, a área de contato com a fonte térmica, inversamente proporcional ao comprimento e diretamente proporcional à variação de temperatura. Tá certo? Vou apagar esse desenho
quero dar um segundo exemplo de condução térmica, que seria o seguinte. Suponha que eu tenho uma parede, tá? Vamos fazer aqui, ó. Imagine que isso aqui é uma parede. Suponha uma parede de uma casa ou de um recinto, separando o meio externo. Vamos supor que esse lado aqui é o meio externo e aqui é o meio interno. Como é que eu meço o fluxo de calor que passa de um lado ao outro? Vejam. O calor externo, para atravessar a matéria, ela vai ter que atravessar uma distância, que é precisamente a espessura da parede, que é o comprimento L. Quanto mais grossa a parede, mais isolamento térmico ela oferece. Quanto mais fina a parede, ou seja, quanto menor o valor de L, menos isolamento térmico ela vai oferecer. Certo? Um segundo característica, a área, não? Se essa área de contato entre o meio externo e o meio interno. Quanto maior a área da parede, mais calor ela vai transmitir. E também, quanto maior a diferença de temperaturas entre o meio externo e meio interno, é claro que também aumenta o fluxo de calor, né? E por último, o material que é feito a parede. Se é concreto, tijolo, madeira, barro, etc. Eu vou ter diferenças de fluxo de calor. Tá certo, gente? Isso é condução térmica, tudo que vocês têm que saber. Tá certo? Importante ver que a transmissão é feita por vibração, de átomo a átomo, devido ao contato. E o fluxo de calor depende dessas características físicas que eu acabo de mencionar. Bom, vamos agora à convecção. A convecção ela é típica dos líquidos e gases. Podemos chamar também meios fluídicos, ou os fluidos, não? Que o líquido e gás tem esse comportamento de fluido. A convecção é o seguinte, vamos pensar aqui, deixa eu pensar uma coisa, que eu tenho aqui as partículas de um gás, certo? O gás, as partículas estão livres, então ela tem a vibração, tem a rotação e a translação, então esses átomos estão andando de um lado para o outro, tá certo? E vamos supor que aqui na base desse ambiente que se encontra o gás, eu aplique um solo, uma fonte térmica. Sei lá, coloque alguma coisa aí, para esquentar o ar. Cabos de cobre, tubos de cobre com água quente, por exemplo. Vai esquentar o ar, vai transmitir calor do chão para as partículas do ar. O que vai acontecer quando houver essa transmissão de calor? Aqui, ó. Do chão para o ar. Bom, as partículas de ar que estão em contato com o chão vão ganhar energia. Então o que elas fazem com a energia? Como é que a partícula de ar vai armazenar essa energia? Elas podem girar mais rápido, mas principalmente elas vão caminhar mais rápido. Ou seja, a velocidade com que elas se transladam aqui embaixo vai ser maior do que a velocidade das partículas que estão aqui em cima. É a primeira coisa que vai acontecer. Quando a velocidade aumenta, o que acontece? Elas tendem a se afastar uma da outra. Quando elas se afastam, diminui a densidade. E o que acontece quando diminui a densidade? Quando o ar quente ele é menos denso, ele vai subir. O ar frio, que está lá em cima, vendo esse movimento, vai querer descer. E começa a haver um fluxo, um movimento de gases para cima e para baixo. O ar quente sobe, o ar frio desce, tá certo? Esse movimento chama-se convecção, ou correntes convectivas, tá certo? E por isso que é típico dos fluidos. Vamos tomar um segundo exemplo. Suponha que eu tenha aqui uma chaleira, vou tentar desenhar uma chaleira, tá? Não riam, porque eu sou péssimo desenhista. O que é isso aqui? Não me digam que é um elefante, é uma chaleira. Ó, tem uma pontinha aqui para poder tirar a tampa, beleza? Agora parece chaleira, né? Agora a chaleira, ela tá no fogo. Aqui é o fogo, beleza? Então o que acontece? As moléculas de água que estão aqui embaixo, tem moléculas de água por todo lado, certo? Elas recebem calor diretamente vão receber calor por condução. A chama, vamos devagar, aquece essa chapa do fundo da chaleira. Por condução térmica, o calor sai dessa extremidade de baixo e vai para cima. Esquenta a chapa de baixo, certo? Aí então as moléculas de água que estão aqui embaixo recebem energia térmica. O que elas fazem com a energia? Se movem mais rápido, começam a se agitar mais rápido do que as moléculas de cima.
Então o que acontece? Conforme aumenta a velocidade, elas vão querer se afastar uma das outras. A água de baixo vai perder densidade. Quando perde densidade, elas vão subir. E a água mais fria que está aqui em cima vai querer descer. Tá certo? Aí começa a corrente convectiva. Sempre existe isso. Tudo bem? Líquidos e gases. Tá certo? Um excelente exemplo de correntes convectivas está na praia. Já falei desse exemplo com vocês, eu acho. Quer ver? Praia. Então aqui eu tenho a praia. Água, terra, certo? Vamos pegar a praia, aqui está durante o dia. Deixa eu melhor usar sol, tá? E a praia durante a noite, lua. O que acontece? Durante o dia, acontece uma coisa. A água tem uma capacidade térmica muito maior do que a terra. O que significa dizer que ela demora mais para esquentar. Então logo de manhã, vocês vão na praia, não tem vento. Porque os dois estão em equilíbrio térmico. Aí o sol transmite energia durante todo o dia para a água e para a terra. Mas acontece que a água demora mais para esquentar. E a terra esquenta mais rápido. Então durante o dia, o que acontece? A terra fica mais quente e a água é mais fria. Então quando aqui fica mais quente, o ar menos denso, ele vai querer subir. Então o que acontece com o ar frio que está sobre a água? Ele se translada para a terra. Então o vento durante o dia sopra da água para a terra. Tá certo? Quando chega de noite, o que acontece? O inverso. A terra perde calor muito mais rapidamente que a água. Então a água durante a noite vai estar mais quente e a terra fica mais fria. Nesse caso, a água mais quente aquece o ar menos denso sobe. Aí o vento passa a soprar da terra para a água. Tá certo? Isso é um exemplo de correntes convectivas. Tudo bem, gente? Você vê que é muita coisa intuitiva, mas tudo que eu estou explicando até agora está associado àquela questão da forma com que a matéria tende a armazenar energia, certo? As correntes convectivas estão associadas à translação, que é a principal maneira que os gases têm, e líquidos também, de armazenar energia. A energia de translação das partículas, gente, é a energia cinética. Vocês lembram dela? mv²/2? É essa energia aqui, ó. Tá? É velocidade. Tudo bem? Vou apagar isso aqui para explicar a irradiação térmica. A irradiação, gente, é a transmissão de energia por ondas eletromagnéticas. Não tem muito o que dizer aqui. Sol, certo? Terra. Então o calor do Sol chega à Terra. Agora entre a Terra e o Sol não tem matéria. Tem pó, mas o pó não interfere. Quer dizer, o calor do Sol para chegar até a Terra é transmitido por irradiação, ou seja, pelas ondas eletromagnéticas que o Sol emite, certo? Isso é chamado de irradiação térmica. Ela não depende de matéria. Não significa que ela não se propague no meio material. Suponha que eu tenho, todo mundo já deve ter vivido isso, não tem uma panela e suponha que ela está muito quente, ela estava no fogo. Quando ela está quente, ela irradia calor. Basta aproximar minha mão de uma panela quente, eu sinto que ela já está quente, não preciso tocá-la. Se ela está muito quente, eu sinto a radiação. Por exemplo, uma churrasqueira, mesma coisa. Basta me aproximar de uma churrasqueira e você sente um calor vindo dela. Esse calor se transmite por radiação. É certo, tem ar aí, mas o ar não interfere. Ou seja, eu poderia colocar a churrasqueira, independentemente do que está ao redor dela, o calor será transmitido. Então não tem correntes convectivas, não tem transmissão por vibração, porque não depende de matéria. Ela se transmite pelo vazio, certo? Que é uma característica das ondas eletromagnéticas. Elas não dependem de matéria, em oposição às ondas mecânicas, que é um tipo de onda que depende de matéria, como é o caso do som, por exemplo, para poder se propagar no espaço. A onda eletromagnética não depende de matéria, mas ela tem energia com ela. E aí que tá a coisa engraçada. Porque ela transmite energia, independente da existência de matéria. E aí a radiação é o que trata essa transferência de calor. Beleza, gente? Para fechar, vamos falar da garrafa térmica, tá?
que é a garrafa térmica? Vou tentar desenhar uma garrafa térmica, não riam, por favor. Ela tem um invólucro externo, normalmente feito de plástico. Mas se vocês abrirem a tampa e olharem por dentro, vocês vão ver que tem uma segunda garrafa um pouco menor dentro dela. Que ela é toda espelhada. Se vocês olharem dentro da garrafa térmica, você vê que essa parte interna aqui é espelhada. E no fundo da garrafa, se vocês repararem, gente, tem um botão. E aqui tem uma tampa. Certo? O que a garrafa térmica quer fazer? Ela quer impedir a transmissão de calor. E como é que eu impeço a transmissão de calor? Por condução, convecção e radiação. Então eu tenho que bloquear a transmissão de calor por esses 3 caminhos. É o que a garrafa térmica pretende fazer. Condução térmica. Como é que eu evito que o calor do líquido que está aqui dentro, vamos fazer o de vermelho, suponha que seja um café, o líquido quente, está aqui quente, saia para o meio externo. Bom, para evitar a transmissão de calor por condução térmica, eu vou fazer o seguinte, vou retirar o ar dessa parte aqui, ó. Vou produzir vácuo. É por isso que tem um botão. Porque eles põem uma máquina, quando constrói uma máquina, mete uma máquina aqui de vácuo, puxa o ar dessa parte e fecham. Ou seja, aqui teria vácuo. Quanto mais nova a garrafa, melhor ela funciona. É claro, conforme passa o tempo, ela ficando velhinha, vai entrando ar e ela não consegue fazer impedir a transmissão de calor por condução, por essa parte aqui, certo? Convecção é fácil, uma tampa. Você vê que a tampa da garrafa térmica é meio hermética, não? Você fecha e vira e ela tem umas borrachas assim para evitar que o líquido quente transmita calor para o meio externo. Então o café quente aquece esse ar que está aqui e o ar fica preso. Quando ele não sai, tampouco perde o calor. Tá certo? É a segunda forma. E a irradiação. Como é que eu evito perda de calor por irradiação? Como é que eu faço para a luz se refletir, gente? Eu uso um espelho, certo? Se vocês olharem o interior da garrafa térmica, você vê que é espelhada. É espelhada para isso, para evitar que o calor se transmita por irradiação térmica, porque a irradiação se faz por ondas eletromagnéticas. E a onda eletromagnética, a luz é um tipo de onda eletromagnética. Tem vários tipos, não? Tem micro-ondas, tem as ondas VHF, UHF é onda eletromagnética, raio-x, raios gama são ondas eletromagnéticas, tem vários tipos. E cada tipo tem uma quantidade de energia específica. Então a maneira de refletir uma onda eletromagnética é usar espelho. Tudo bem, gente? É isso então. Tire o ar entre as duas garrafas, eu impeço a transmissão de calor por condução térmica. Pondo a tampa na garrafa, uma tampa hermética, eu evito perda de calor por convecção. E finalmente, deixando a garrafa no interior dela espelhado, eu evito a perda de calor por irradiação térmica. É claro que a garrafa térmica não é perfeita, mas ela funciona bem. Tudo bem? É claro que se eu aumento a espessura dessa parte aqui, faço essa garrafa mais grossa, mais gordinha, eu também aumento como eu mostrei o fluxo, vou diminuir o fluxo térmico e vai também melhorar o isolamento térmico, não? Dessa parte aqui e também da parte de fora, se eu aumentar a espessura. Mas é questão de custo-benefício, né? Quanto é que vai custar a garrafa mais gordinha? Então, enfim, isso é questão para engenheiros resolverem. Beleza, gente? É isso então. Tá bom? Isso é propagação de calor, eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, enviem, façam-me saber. Vou buscar a forma de solucionar essas dúvidas, tudo bem? Eu vou passar um documento em anexo, indicando um trabalho, uma tarefa associada a esse tema. Basicamente vai ter 1 ou 2 exercícios aí involucrando essa fórmula, mas o resto é tudo, você vê que é tudo intuitivo, não? É mais conceitual essa parte. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!